nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. E eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Que ela viesse a abrir. Então, nesse momento, Jesus, juntos, em uma só sintonia, ligada ao coração augusto de Deus, nosso Pai, te pedimos que multiplica em nós a nossa fé, para que possamos nós vencermos os nossos embates, conflitos em nossa caminhada, Senhor. Te pedimos, Jesus, que estas vibrações amorosas que jorra de forma abundante no seu coração augusto, possa, Jesus, alcançar a nossa família, abençoando a cada um na sua necessidade. Te pedimos nesse momento, em favor deste teu filho que tem um compromisso de falar do teu evangelho aos nossos corações, que o sustente, afinizando-os com os dirigentes amigos da nossa reunião pública desta noite. Te pedimos, Senhor, que conduza este momento e ele seja para nós de luz, de esclarecimento, para o nosso melhoramento. Graças a Deus, que Deus seja louvado e assim seja.
Boa noite. Inimigos, itens 7 a 10. Nós queremos avisar aos nossos irmãos que estão aí em seus lares que reservem um recipiente de água para ser fluidificada ao final da palestra, que teremos também o tratamento com passe magnético. Nós queremos convidar agora o nosso palestrante da noite, que é o Pedro Henrique, do Instituto, trabalhador aqui da casa, do Centro Espírita Irmão Áureo, do Instituto Divulgação. Seja bem-vindo, Pedro. Muito bem. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe, né, mais uma oportunidade de estudarmos, né, esse tema tão interessante. Já está ali na tela. Bom, meus amigos, a ideia aqui é fazermos, né, uma reflexão coletiva sobre essa problemática, né, que permeia, né, toda a sociedade, todos nós vamos ver durante essa conversa, todos nós, eventualmente, temos sentimentos de vingança. Vamos entender por quê, né? Já está ali? Bom, para começarmos, é importante a gente relembrar, saber o que é o conceito. O que significa essa palavra? Então, aqui do nosso lado esquerdo de vocês, está lá o conceito, segundo o dicionário Michaelis. O que vem a ser vingança? É a ação ou efeito de vingar-se. Ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio contra uma pessoa para vingar-se de dano ou ofensa por ela causada. Pulando já aqui para o item 3, né? Qualquer castigo ou punição. E do lado direito, né, a vingar, na verdade, a ação de vingar, né, é o que leva à vingança. Então, é esse desejo, né, que o ser humano tem de buscar a justiça, de ter compensado uma eventual falha que o semelhante tem para com ele, um ato que ele considerou injusto, e ele quer, por si só, pelas suas próprias mãos, buscar ressarcir na medida, nas proporções que ele julga adequado. E aí nós ouvimos alguns ditos populares, né? Acho que aqui todo mundo já ouviu falar que o mundo dá voltas. Às vezes uma pessoa diz ali, o mundo dá voltas, o mundo gira, indicando que, né, olha, agora você está por cima, mas daqui a pouco, quando eu estiver por cima, quando outra pessoa estiver por cima, aí você vai ser ferido, você vai ser humilhado, você vai ser ultrajado, você vai ser penalizado. Aqui se faz, aqui se paga. Embora a doutrina espírita, né, a gente fala que a gente faz os resgates, né, o aprendizado, melhor dizendo, muitas das vezes essa afirmação é feita no sentido de falar assim, o que é seu está guardado, vai acontecer com você e eu espero estar de camarote assistindo o momento que você estiver passando pelos padecimentos, pelos sofrimentos. A justiça divina não falha, como se Deus fosse aquela pessoa impiedosa, maldosa, que fosse exercer ali com todo o seu poder, com todo o seu vigor, a maldade, né, o resgate de uma injustiça, né, como se fosse assim, né, como se as leis divinas se pautassem por esse desequilíbrio. Ou ainda, na tela aqui sumiu, ou ainda, quando nós dizemos, né, que é um dia da caça, o outro do caçador, ou ainda, para encerrar esses ditos populares, a vingança é um prato que se come frio.
Por quê, gente? O que é um prato frio? Ele foi deixado, foi preparado, passou o tempo, e assim é a vingança. Ela é calculada friamente, no momento oportuno, e muitas das vezes, né? E assim acontece o desejo de vingança. Mas, né, nós não podemos esquecer o ensinamento que Jesus nos dá, porque nós aprendemos assim, olho por olho, dente por dente. E aí, por séculos, fomos experimentando este método de recompensa, de justiça, até que o Cristo veio e diz: olha, vocês aprenderam assim, olho por olho, dente por dente, mas agora eu tenho alguma coisa para te dizer que retifica o que foi dito anteriormente. E como era de praxe, né, essas palavras do Cristo, revestidas de muita sabedoria, em forma de parábola, muitas das vezes, ou de forma alegórica, ele nos diz que se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Como assim? E é isso mesmo que eu tenho que fazer? Apanhei numa face, não, vem cá, bate na outra aqui que tá tudo certo. Ou mesmo se foi convidado a dar 1000 passos, que andeis 2000. Ou se alguém te pedir a sua túnica, também lhe entregueis o manto. O que quis dizer Jesus com este ensinamento? A essência do ensino é condenar a vingança, condenar qualquer tipo de retaliação. Por quê? Ele disse de uma forma que choca em primeiro momento, que não seria algo até sensato, né? Até mesmo pela lei de conservação, nós não vamos dar, após levarmos um tapa no rosto, nós não vamos dar outro tapa, não vamos dar o outro lado do rosto. Até mesmo por uma questão da lei de conservação, nós vamos buscar nos proteger. Mas ali ele tinha um ensinamento, que é falar para nós que o revide, muitas das vezes, ele é tão pior ou até mais pior do que o primeiro ataque, do que a primeira ofensa. Então ele quis mostrar para nós que é mais importante o exercício da humildade do que o revide. E aí a gente entra nessa seara, né, de que a vingança é a justiça com as próprias mãos. É eu querer por mim mesmo falar assim, não, eu me senti injustiçado, penalizado por esse comportamento alheio. E agora eu quero que você sinta na pele aquilo que eu senti. Só que a medida, né, a dose, nem sempre é equiparada. Porque o vingador, ele quer por toda forma que o vingado ali, né, ele revide de volta e fica aquela coisa, né, vai e volta, né? E você me ataca, eu te ataco. E aí a pessoa fica matutando, refletindo, né, pensando de que forma vai fazer, como vai fazer, quando, aquela circunstância poderia ter agido de uma forma diferente. Aquilo ali passa a permear a cabeça do vingador de maneira que vai perturbar. Quem comete o primeiro ato, às vezes se esquece, passa, muda, se arrepende, pede perdão. Eu lembro de uma situação, certa vez, né, uma pessoa narrava que um casal, né, casado, marido e mulher, o homem tinha cometido o adultério. E ele errou, né? Ele errou, fez errado, pediu perdão e a mulher não aceitava. Não aceitou, se divorciaram e ela, né, seguiu ali conduzindo aqueles sentimentos, né, de desagrado. E o homem mudou o comportamento. E isso pode acontecer, gente,
de um lado e do outro, né? Casou-se novamente, seguiu a vida, e a mulher ficou presa neste sofrimento, de forma ali que ela queria revidar, né? Ela queria, por toda forma, que ele sentisse na pele todo o sofrimento que ele imputou a ela. E é uma ação, como eu disse, né? Pode acontecer tanto com a mulher quanto com o homem, qualquer dos cônjuges, né? O exemplo é para a gente ilustrar que quem fez o primeiro ato equivocado seguiu a vida, né? Errou mesmo, de certa forma vai ter que aprender com esta situação, vai ter que lidar com essa situação, mas a falta do perdão, ela levou a mulher a continuar de forma indefinida naquele ato de sofrimento. E aí, Kardec diz para nós que esta ação vingativa, ela pode se dar de duas maneiras. Aquele que é mais forte, ele vai lá, se impõe e pratica o seu ato de vingança de forma imediata, né? Sem rodeios, sem fingimentos. Que seja uma agressão, ele chega, agride e faz. Agora, tem uma outra situação que é quando a pessoa prepara, né? Então, de forma sutil, de forma a não demonstrar, né? De forma ali, seguindo caminhos escusos, seguindo um método de esperar, né? Como nós vimos lá, do prato frio, né? Eu vou aguardar o melhor momento para que ele não tenha condição de reagir. Arma ali uma tocaia, que seja uma tocaia de ação ou verbal, né? Então, esse é o pior dos métodos, que é 100 vezes pior que o outro. É esse que a gente fica ali de forma rancorosa, né? Exacerbando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa honra. E ele vai lá e pratica o ato. Interessante que essa questão da vingança, ela é um método de obsessão. Então, diz para nós André Luiz, lá no livro Ação e Reação, que no plano espiritual existem escolas de vingadores, em que são treinados, que são formados obsessores que aprendem a vingar, que aprendem a julgar o seu semelhante. Então, eles nos dizem, né, que todos nós temos ali um tema básico, né? São pontos, são situações em que nós temos dificuldades na nossa encarnação. Às vezes é um familiar, às vezes é uma conduta de desvio aí do orgulho, né? Exacerbado, da vaidade, o apego aos bens materiais, né? Desvios de conduta no campo do sexo. Então, eles sabem como se fosse um DNA nosso, porque nós emitimos, irradiamos esses nossos sentimentos que permeiam a nossa mente, seja desta encarnação, de outras encarnações, porque, na verdade, são resultado do eu espírito, né? E aí eles utilizam exatamente essas fragilidades para nos explorar. E aí, a nota do autor espiritual, né, falando sobre essas organizações, o que a gente gostaria de ressaltar é isso, que existem organizações que são fundamentadas no processo obsessivo para o foco da vingança, né? Então, o sentimento do ódio, do rancor, a ausência de perdão, todos os vícios morais abrem brechas em nós, né? Para que obsessores como esses explorem essas fragilidades e nos prejudiquem ainda mais, né? Então, depois eles vêm superalimentando aqueles desequilíbrios nossos para que a gente possa realmente cair, né? Sofrer, e com isso criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico,
ou a obsessão. Então, a partir dessas fragilidades, eles se aproveitam e exploram, né, as nossas fraquezas íntimas. Mas aí eu pergunto a vocês, de onde vem esse desejo por vingança? Onde vem? Onde que leva uma pessoa a cogitar ou traçar um plano de vingança? O orgulho. O que mais? É uma pergunta. Já me dirijo aqui ao pessoal aqui que nos assiste pelo Centro Espírita Online, né? Centro Espírita Allan Kardec Online, pelo Centro Espírita Irmão Áureo, que nos assistem. Vocês podem colocar aí no bate-papo, né? O que leva o ser humano, nós, né? Qualquer um de nós, ao desejo de vingança. Bom, diz para nós Kardec que os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, quando a gente fala ponto de honra, a gente está falando de quê, gente? De orgulho, né? Opa, minha honra, feriu minha honra. Não, aqui não. Aí não, né? Produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que é a vaidade. Tudo aquilo que fere, que macula a nossa integridade moral, que nós consideramos assim, pode nos induzir ao desejo de vingança. E esse desejo de vingança, gente, não é nada assim, nossa, eu quero aquilo ali e tal. Quem aqui assiste televisão? Ninguém. Quem assiste streaming, né? Netflix, no computador, no celular. Quem não assiste nada? Ixi, só tem uma pessoa que não assiste nada. Então, vou entender que o restante, de certa forma, consome, né? Conteúdos e tal. Internet, assiste, vê, lê, né? Ou lê livros. Nunca aconteceu com vocês, eventualmente, lendo ou assistindo algo, a gente vê um mocinho sofrendo, né? Todo tipo de dificuldade, mocinho, e aí sempre tem lá ou a mocinha ou o mocinho, né? Aquilo que a gente entende como sendo o lado melhor lado, né? O mais elevado, né? Moralmente falando. E a gente vê aquele outro lado, né? O lado do mal, entre aspas, prosperando, tudo dando certo, e ele alcançando os objetivos, né, puxando o tapete do mocinho. Nunca aconteceu de a gente pensar assim, nossa, mas agora vai acontecer isso e ele vai conseguir se vingar. Nunca aconteceu assim, gente? Já, não já? E aí? Essa vingancinha, entre aspas, aí, ela é boa ou ela é tolerável? É porque às vezes a gente está muito enraizado, né? São condutas que fazem parte do dia a dia nosso e a gente não dá o devido valor, mas isso aí é desejo de vingança. É desejo de que aquele personagem seja justiçado aos nossos olhos. E quando acontece uma reviravolta? Que o vilão nem é tão vilão assim e o mocinho que era o vilão. E aí? A vida real acontece isso também, gente. Né? Porque nós somos almas necessitadas. Ora eu sou mocinho, ora eu sou vilão. Acontece. Né? Então vamos atentar, né, a essa situação. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre uma história muito interessante que é tratada lá no livro Nas Voragens do Pecado. Então, em rápidas palavras, né, acontece na França, no século XVI. Vocês já ouviram falar da Noite de São Bartolomeu? O massacre dos huguenotes, né, que é basicamente ali da Reforma Protestante, né, então foram perseguidos ali pela rainha na França e exterminou aí milhares
matou mesmo milhares de pessoas que eram protestantes. E a história observa um grupo que passou por essa dificuldade. Então, 2 jovens conseguiram escapar. Vai ali um capitão da fé, numa região mais distante de Paris, e ele entra na vila e vai matando ele junto com seu exército, e vai matando todo mundo. Só tinha 2 jovens que elas não estavam doentes, não estavam ali, que é a Ruth Carolina, e a Otília. Otília, a esposa, era noiva do Carlos, e a Ruth era irmã dele. E elas conseguem, né, depois ficam sabendo e tal, a Otília, muito doente, acaba desencarnando, mas ela nutre um ódio imenso, porque matou o noivo dela, né? E que era, assim, uma pessoa muito equilibrada, muito elevada, né? E assim como seu pai, né, muitos familiares foram mortos, e ela tem um desejo ardente de vingança. E antes dela morrer doente, que ficou mais doente ainda depois desse episódio, ela pede para Ruth, você promete que você vai vingar. Você vai achar esse capitão da fé aí, que era o Luiz de Narbonne. Pus até uma colinha aqui que... O Luiz de Narbonne. E assim acontece. Ela vai para Paris, assumindo o nome, né, de Otília, e ela vai organizando, orquestrando, se aproxima da monarquia, lá dos monarcas, das pessoas importantes, ela constrói, ela conspira, ela se enamora do Luiz de Narbonne exatamente para... E ela vive ali uma dúvida, né, que ela... Certa hora ela está realmente apaixonada, outra ela se lembra, porque o espírito da Otília acompanha ela. Opa, não, você vai vingar. Vingança. Você prometeu para mim. E ela vai até o último instante. E ela organiza e entrega esse Luiz de Narbonne para a rainha, para Catarina de Médici. E ele é aprisionado, preso lá no Louvre, onde é o Louvre hoje, né, que era um castelo na época. E ele fica ali numa sala minúscula por 3 anos até desencarnar. E ela, depois desse ato, gente, ela vai, tem um noivo dela protestante, mas ela foge e acabou essa pessoa. Né? Todo tipo de sofrimento, delírios, né? Ela adoece, um sentimento de culpa, um sentimento de que não é isso que eu queria, de que isso não é ser cristão, de que adianta, eu rompi, né, todos os ensinamentos que eu tive do próprio irmão dela, o Carlos, né, e até desencarnar e se encontrar no plano espiritual. Quem é essa? Quem é a Ruth Carolina? Ruth Carolina vai encarnar de novo. Fala para nós. Ivone do Amaral Pereira. Reencarna de novo. No Cavaleiro de Lumières, né? Tem um outro livro, que é a sequência, que é a trilogia. Nesse, ela é obsediada e ela faz com que ele suicide. Novamente, ele se reencontrando, né? Um século depois. Passa mais algum pouco de tempo. O que acontece? O drama da Bretanha. Eles reencarnam juntos. E agora ela, que lá atrás, decorrente deste ato praticado por ela, uma pessoa que gostava muito, que era como se fosse o pai do Luiz, né? Que ele era uma pessoa que foi acolhido pela igreja. Esse cara vai obsediar ela até ela suicidar, né? Então, gente, isso é o resultado da vingança, né? À medida que a gente vai atacando, revidando, a gente vai maculando, vai matando a nós mesmos, né? Todo esse tipo de sofrimento fica impregnado em nós, de maneira que as consequências são inúmeras. E André Luiz fala para nós, lá no livro Missionários da Luz, que a vingança agrava os crimes cometidos. De repente, a pessoa, né, que
que nos fez mal, ela seguiu a vida. Ela pediu perdão e seguiu a vida, né? Por quê? Porque é opcional para quem quer melhorar, né? A gente está amarrado numa questão de resgate, tá? Mas se a pessoa de lá não quiser, a gente segue. Então, é um dos pontos que a gente gostaria de trazer para reflexão de todos nós aqui, é que se alguém nos ultrajou, nos fez mal, nos maltratou, falou com a gente diferente, segue a vida. Se a gente fez isso com alguém, busca o perdão. O perdão não foi aceito? Segue a vida. Porque a gente não pode ficar preso no erro nosso. E um dos grandes desafios nossos, da encarnação nossa, é essa. Porque, gente, se a gente tivesse condição de identificar o que fizemos nas encarnações anteriores, a gente não avançava. São muitos desatinos cometidos, né? E aí a mágoa tem um caráter de nos promover um desequilíbrio, um desajuste. Porque o desejo de vingança, ele vem da mágoa. Ele vem da ausência de perdão. E que a gente vai, assim como o prato frio, né, vai deixando esfriar, vai deixando se formar crostas que nos impedem o verdadeiro perdão. Vai nos adoecendo. Então, quando a mágoa não é tratada, né, ela gera uma desarmonia espiritual. Quando no instinto nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis. Nós não sabemos isso aí a longo prazo. Uma coisa que era uma coisa simples, quem nunca viu, gente? Duas pessoas deixaram de se falar por uma coisa banal. Só que aí o tempo foi passando, ficaram ali envergonhadas, ou às vezes sentiu aquela coisa, ele tinha que ter me procurado, ou o outro tinha que me procurar. Então, vamos limpar dessas situações, porque isso aí, gente, a nossa encarnação voa, e são oportunidades que a gente perde por coisas fúteis, né? É por esse motivo que Jesus nos disse, né? Reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho. Qual vai ser a próxima oportunidade de eu me encontrar com um irmão, com um familiar, com um amigo, com um colega de trabalho, com uma pessoa do centro? Quando é que vai ser? A pessoa desencarna? Quantas situações nós já não vimos de familiares que, eu morri, meu pai morreu sem eu falar com ele, um tio, um irmão, né? Quanto tempo nós temos ainda? 30 minutos? 3? Então vamos avançar aqui. Bom, o Evangelho e o perdão. Está aqui uma das grandes oportunidades que para a gente trabalhar essa questão do perdão, né? A gente não está aqui diminuindo a dor e a dificuldade de ninguém, né? Mas apenas dizendo que existe um mundo muito melhor, muito vasto, de boas oportunidades, se a gente conseguir desvencilhar das pequenas coisas, ou que para nós parecem ser muito grandes, mas que impactam, né, cada um de nós, né? Então, trabalhemos, a partir do Evangelho, o perdão. Porque o perdão é uma necessidade. É infeliz aquele que diz assim, jamais vou perdoar, eu nunca vou perdoar. Pois se não for condenado pelos irmãos, certamente será por Deus. Né? Um trechinho tirado lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê, gente? A gente é isento de erros? A gente não erra? Quando a gente não perdoa alguém, será que a gente não está criando uma situação para a gente também não ser perdoado por outro? O que nos faz melhor que o outro? Talvez naquela situação a pessoa errou mesmo. Fez errado, cometeu equívoco. Mas e aí? Eu também vou me equivocar em não perdoar? E isso não quer dizer que eu vou lá abraçar, ser o melhor amigo. Não é, gente. É tirar do coração qualquer resistência. Me recordo aqui, já para encerrar, eu me recordo de certa vez, um amigo, uma pessoa muito querida, né? Teve uma dificuldade no trabalho com um colega de trabalho, era o chefe dele.
E ele tinha tanta dificuldade que ele falou assim, cara, se eu não fosse espírita, eu ia cometer um crime. Tanto que esse cara me passou raiva. Olha para você ver o absurdo. A pessoa pensou em tirar a vida, assassinar o colega de trabalho pelas desavenças que eles tinham, né? Meu amigo, como é que você faz na situação dessa, né? Você só reconcilia, né? Faz prece, né? Faz tratamento, busca o evangelho, culto no lar e tal, né? E aí, beleza. Passou um tempo, alguns meses depois a gente encontra. E aí, né? E aí, como é que foi? Ah, cara, tô bem melhor. Ah, você conseguiu fazer prece por ele, tal, tal, sim, sim. Eu não. A pessoa falou, não consegui. Mas eu soube, né, meu colega de trabalho, consegui mudar de área, minha vida seguiu. E eu soube que ele teve um filhinho. E o filhinho dele era muito doente. Aí a pessoa falou assim, eu vou orar pelo filhinho dele, porque uma criancinha indefesa e tal, se ela melhorar, de certa forma, vai acalentar o ofensor, né? E assim ele fez, e ele conseguiu desvencilhar, né? Orando pelo filho do agressor dele. E eu falei, que bom, né? Que o importante é isso, a gente não é mudar o foco, porque quando a gente pensa ali, pessoa doente e tal, é diferente. E aí, para encerrarmos, né? Tinha aqui uns slides interessantes, já partindo para o encerramento, lembremos dessa frase muito importante que Chico nos disse, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, desculpe pelo tempo extrapolado. Então, pessoal, nós agradecemos o Pedro pela colaboração aqui com a palestra, as palavras consoladoras que nos trouxe, esclarecimentos. E nós vamos pedir para que os médiuns que estão aí em condições de irem para suas atividades, para a preparação do nosso tratamento, somente os médiuns. Isso. Obrigada. E aí nós vamos passar agora para aquele momento de perguntas. Nós vamos, temos aqui uma perguntinha, duas no presencial, foi elaboradas aqui. Tem no online? Não temos perguntas hoje no online. Então vamos lá. A primeira pergunta que nós vamos fazer aqui: como vencer o sentimento de vingança que ainda reina dentro de nós? Como vencer o sentimento de vingança que ainda reina dentro de nós? Nós temos sentimentos de vingança? O Pedro colocou aqui, às vezes a gente pensa que não, mas só da gente pensar naquelas frases, né, que conhecemos aí, conhecidas, que ele expôs, um dia da caça, outro do caçador, mundo dá voltas, são sentimentos de vingança. Então, como que nós podemos vencer o sentimento de vingança? Eu vou pedir para o seu Stalin vir aqui falar sobre esta pergunta. Vai esclarecer só um pouquinho. O sentimento de vingança não reina dentro de nós. O que reina dentro de nós é o amor. Nós somos criatura que temos luz no nosso coração. Luz. Isso é um dom de Deus que colocou em nós. Então, o que reina dentro de nós, essa luz é o amor. E como nós podemos rebater esse sentimento, agora sim, esse sentimento que ainda permanece em nós, pela nossa inferioridade, por nossa falta de aprendizado, por nossa falta de procurar as Escrituras e ver como podemos nos melhorar. Então, como nós podemos retirar esse sentimento, deixar esse amor fluir?
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está ali, Jesus, sedes perfeitos. Jesus falou para nós, sedes perfeitos, igual o meu Pai Celestial é. Isso é no capítulo 17, quem trouxe foi Mateus. E como que pode ser? Nós amar os nossos inimigos, perdoar a quem nos ofendeu, fazer o bem sem esperar retorno. Essa é a maneira que nós podemos retirar esse sentimento de vingança entre nós, deixar fluir o amor. Amar e perdoar os inimigos, aqueles que não pensam como nós, aqueles que não têm a mesma crença que nós temos. Nós temos que amar em geral. Nós matamos esse sentimento de vingança. Nós agradecemos aí a contribuição do seu Stalin, que esclareceu aí muito bem para nós, né, o sentimento do amor que tem que reinar dentro dos nossos corações. Vou fazer a segunda pergunta que surgiu aqui. Qual o limiar entre justiça e vingança? Então, o que define, né, ali, o que é justiça e o que é vingança? É uma linha muito tênue mesmo. Vou pedir até para o Pedro vir aqui nos esclarecer um pouco mais sobre essa questão. Obrigado. Pessoal, bom, primeiramente recordarmos, né, da lei de amor, né? Tudo aquilo que a gente fizer de mal ao nosso semelhante, que não se enquadra, né, nas leis divinas, nós estamos causando mal, nós estamos prejudicando, nós estamos fazendo ali um mal ao nosso irmão, né? Então, Jesus, nós vimos ali os exemplos dos cristãos, cristãos primeiros ali, né, os primitivos. Como é que eram a convivência com eles? Eles resistiam? Existia legítima defesa? Como que eles iam lá para o martírio, para os circos? Cantando, muitas das vezes passavam ali meses, né, até sem se alimentar, sem comer, né? Então, a questão aqui é a gente observar o desejo de amar, de fazer o bem, de fazer a caridade. A justiça, ela já é divina. Então, a gente não precisamos preocupar, eu vou ser injustiçado. A justiça vai acontecer, né? Então, a gente pode focar o nosso esforço em rever as nossas más inclinações, né? Até o Sr. Stalin disse muito bem ali, né, que a gente tem que amar, né? Agora, de forma prática, como que a gente pode vencer, né, o desejo de vingança? Estando aqui, falando sobre esse assunto, né? Participando de um tratamento espiritual, lendo um bom livro, bons livros, fazendo a agenda de reforma íntima diariamente, assim como Santo Agostinho fazia, né? São ações, porque a gente não tem um interruptor que a gente liga esse interruptor, pronto, opa, agora eu sou humilde, agora eu sou caridoso. Porque para a pessoa ficar forte, musculosa, o que ela precisa fazer? Exercitar. E para a pessoa ficar paciente, o que ela precisa fazer? Exercitar a paciência. Então, para sermos pacientes, a gente vai estar diante de situações que exigem de nós a paciência, que exigem o amor, que exigem a caridade, que exigem o desprendimento. Não tem outra saída. Somente vivenciando. Por isso que a gente vê a alma lá, Chico Xavier, que é tão bom, né? Mas é tão bom. Mas é que ele fazia essas coisas, né? Madre Teresa de Calcutá, né? E tantos outros aí, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Lembrando também o Chico, que ele dizia assim, bendito seja aquele que, ao querer a vingança, desiste, porque
esse sentimento, ela falou que a pergunta, né, entre justiça e vingança, qual que é o limiar? Tudo vai da intenção, porque às vezes a pessoa está achando que ela está buscando justiça, mas na verdade, qual que é a intenção? Então, tudo na vida são as intenções. Qual que é a minha intenção ao buscar essa justiça, né? Porque às vezes eu não estou apenas buscando a justiça, estou usando um instrumento para vingar daquela pessoa. Não é isso? Ó, surgiu uma outra pergunta. Existe a lei do retorno, da Márcia Ferreira? Existe a lei do retorno? Existe uma lei muito bem executada pela justiça divina, que se chama causa e efeito. Então, tudo que se faz, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, nós não precisamos nem desejar, não precisamos ter esse desejo, porque o que a gente planta, a gente colhe. Se eu estou plantando amor, benevolência, caridade, né? Se eu estou plantando coisas boas, eu vou ter esses frutos na colheita. E se não, e é bom que sirva de termômetro para nós. Se eu estou em sofrimento, por que eu estou em sofrimento? Será que eu sou tão vítima assim? Será que eu também não sou uma vingadora, um vingador? Então, nós temos que também não só olhar para o outro, mas olhar para nós também. Qual é a nossa posição na vida, não só como vítimas, porque nós temos a tendência de achar o tempo inteiro que nós não cometemos erros, por conta do nosso orgulho. Então, é prestar atenção também nas nossas atitudes. Será que eu também não estou cometendo um erro, uma injustiça? Então, penso também que seja por aí. Eu acho que nós estamos já no limite do nosso tempo e nós vamos encerrando por aqui, pedindo para quem está em seus lares, deixe aí o seu recipiente com água para ser fluidificada. Vai passar o vídeo e não existe barreira para quem tem fé. Então, acompanhe o vídeo com fé, com esperança, com amor em Jesus Cristo. No que você veio buscar esta noite, nesse tratamento espiritual. E a reunião pública se encerra com o próprio tratamento que servirá como prece. Então, boa noite a todos que nos seguiram até aqui e nós vamos ficando aqui no presencial. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados.
Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Somos seres eternos em busca do amor. Sonhamos, sentimos e almejamos um mundo que aprenda a crescer sem a dor. Em nosso caminho, Jesus, nosso mestre, nosso tutor, que deixa-nos protegidos e amparados junto ao Consolador. É a doutrina que nos instrui e faz-nos crer que é preciso estudar, acreditar, pois sei que em algum lugar todos iremos nos reencontrar. Que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E a Jesus nossos passos para seguirmos contigo. Pegue em nossos braços, sendo sempre o fiel amigo. Jesus, nosso mestre querido,
ensinou o amor, e através de Kardec nos enviou o Consolador. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber que realmente aprendemos a amar. E que bom será saber